O esqueleto axial é formado pela cabeça, pescoço, coluna vertebral e ossos do tórax. A coluna vertebral possui 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeos. Ela está relacionada com funções de suporte, proteção, locomoção e inserção muscular. A coluna vertebral possui 4 curvaturas, sendo 2 primárias, a curvatura torácica e a curvatura sacral, e 2 secundárias, que se modificam com o desenvolvimento, que é a curvatura cervical e a curvatura lombar. Vértebra típica. Na vértebra típica, temos 2 regiões bem evidentes. Uma delas é o corpo vertebral e o arco vertebral. No arco vertebral, temos o pedículo do arco vertebral, a lâmina do arco vertebral, além de 7 processos bem evidentes. 4 deles são articulares, sendo 2 deles superiores e 2 deles inferiores. Temos o processo espinhoso e 2 processos transversos. Nessa região temos o forame vertebral, incisura superior, incisura inferior, e entre 2 vértebras subsequentes temos o forame intervertebral, de onde partem os nervos espinhais. Uma vértebra cervical típica possui corpo pequeno, forame vertebral grande e triangular, um forame transversário, processo espinhoso bífido. 2 das vértebras cervicais são atípicas, uma delas é o atlas. Ela possui um formato anular, não possuindo, portanto, o corpo da vértebra e o processo espinhoso. Os processos articulares superiores se articulam com os côndilos occipitais do crânio e possui a fóvea do dente, onde se articula o processo odontoide da vértebra subsequente axis ou C2. Este é o processo odontoide. As vértebras torácicas apresentam um forame vertebral circular e menor, um processo espinhoso longo e para baixo e processos transversos longos e fortes. No corpo e nos processos transversos, nós encontramos as fóveas costais que se articulam com as costelas. Uma vértebra lombar típica possui corpo espesso e grande, forame vertebral triangular. O processo espinhoso é espesso e achatado, e os processos transversos dão lugar aos processos costiformes. A coluna vertebral é formada por sacro e o cóccix. No sacro existem 5 vértebras unidas pelo processo de sinostose, e os acidentes deles são base do sacro, promontório, asa do sacro, processos articulares superiores, uma região que é côncava e lisa, onde se apresentam os forames sacrais anteriores. Na parte posterior existe uma face rugosa e convexa, onde existem os forames sacrais posteriores, crista sacral mediana, crista sacral medial e crista sacral lateral, canal sacral, hiato sacral e cornos sacrais. Planos e curvos que se articulam com as vértebras torácicas formando a caixa torácica. Na costela nós temos a cabeça e o corpo da costela. Na cabeça da costela nós temos 2 faces articulares que se articulam com as fóveas costais do corpo da vértebra. Temos o colo e um tubérculo da costela, que tem a face articular para o processo transverso da vértebra. No corpo da costela, nós identificamos o ângulo da costela e, na face inferior, o sulco da costela. O osso externo é o osso plano e alongado, situado na parte anterior da caixa torácica. Ele é importante para as articulações das costelas e das clavículas.
O osso externo é composto pelo manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. Os seus acidentes mais relevantes é a incisura jugular e as incisuras claviculares e costais. Os ossos do pescoço são formados, além das 7 vértebras cervicais, pelo ocioide. No ocioide temos o corno menor anterior e corno maior posterior. Articulações da parte anterior da parede torácica. Articulação externa costal, que é uma articulação do tipo sinovial plana e tem como elementos articulares os ligamentos externo-costais que ficam mais ou menos nessa região. Temos também a articulação costocondral, que é uma articulação do tipo sincondrose, cartilagínea primária, que tem como superfícies articulares a extremidade lateral da cartilagem e a extremidade external da costela. A articulação intercondral é uma articulação do tipo sinovial plana, que fica entre as cartilagens da sexta à nona costela. A articulação manúbrio external é essa articulação aqui, do tipo sínfise, e liga o manúbrio ao corpo do externo. E a articulação xifoexternal é uma articulação do tipo sicondrose, que liga o corpo do externo ao processo xifoide. A artrologia da parte posterior da parede torácica, ela é composta pelas articulações costovertebrais, que são divididas em 2 tipos. As articulações da cabeça da costela, que ela é do tipo sinovial plana e tem como movimento o deslizamento. Como superfície articular, nós temos as faces articulares da cabeça da costela e as fóveas costais do processo do corpo das vértebras. O segundo tipo são as articulações costotransversárias, que tem também como classificação articulações do tipo sinovial plana e o movimento também é do tipo deslizamento. As superfícies articulares são a face articular do tubérculo da costela, mais ou menos aqui, e a fóvea costal do processo transverso, mais ou menos aqui. Como os elementos articulares, nós temos a cápsula articular, o ligamento costotransversário, que se encontra mais ou menos por aqui, por dentro. Nós temos o ligamento costotransversário lateral e o ligamento costotransversário superior. Nas vértebras cervicais, nós temos as articulações, a articulação atlanto-occipital, entre a face articular do côndilo occipital e a superfície articular superior do processo articular do atlas, uma articulação do tipo condilar, e as articulações atlantoaxiais, entre os processos articulares inferior e superior do atlas e do axis, do tipo sinovial plano, e a articulação entre a fóvea dentária do atlas e o processo odontoide do axis, uma articulação do tipo sinovial do tipo trocoide. A artrologia da coluna vertebral é composta pelas articulações intervertebrais entre os corpos vertebrais, que é do tipo sínfise, com presença de discos intervertebrais, que é entre as fases articulares superior e inferior das vértebras, e também pelas articulações zigoepifisárias entre os processos articulares superior e inferior das vértebras, que são articulações do tipo sinovial plano. Nós também temos nas articulações das cervicais as articulações atípicas entre os processos ocinados, que são consideradas articulações falsas. Os elementos articulares são o ligamento longitudinal anterior, aderido anteriormente aos corpos vertebrais, e o ligamento longitudinal posterior, que fica aderido também aos corpos vertebrais de maneira interna. E também temos os ligamentos amarelos entre as lâminas vertebrais, o ligamento nucal entre a protuberância occipital externa e até a C7, os ligamentos interespinais, que é a parte que é entre os processos espinhosos,
e o ligamento supraespinhal, que fica no final no ligamento. Também temos os ligamentos supraespinhais, no ápice dos processos espinhosos, e os ligamentos intertransversários, entre os processos transversos. Nós também temos, entre o osso occipital e o atlas, a articulação atlanto-occipital, que é entre a face articular do côndilo occipital e a face articular superior do atlas, e a articulação atlanto-axial, que é composta pelas articulações zigohipofisárias entre as faces articulares superior do atlas e inferior do axis, e a fóvea dentária do atlas e o processo odontóide do axis. Por fim, nós temos a articulação lombosacral, que é composta pela articulação intervertebral do tipo sínfise entre a face articular inferior do corpo da L5 com a face articular superior do sacro e a articulação zigohipofisária entre as superfícies articulares do processo articular inferior da L5 com a superfície articular do processo articular do sacro. Nós temos também a articulação sacrococcígea, que é a articulação entre o sacro e o cóccix. É uma articulação do tipo sínfise com presença de disco intervertebral. Então vamos falar agora dos músculos do pescoço. Músculo cutâneo superficial, o músculo platisma. É uma lâmina extensa que se origina da fáscia que reverte as faces superiores do peitoral maior e do deltoide. Suas fibras cruzam a clavícula e caminham obliquamente em direção cranial e medial, ao longo de todo o pescoço. Algumas fibras se inserem na mandíbula e uma região abaixo da linha oblíqua da mandíbula. Ela traciona o lábio inferior e lateralmente, abrindo assim parcialmente a boca. Agora vamos falar dos músculos pré-vertebrais. Primeiramente vamos falar do músculo longo da cabeça. Se origina nos tubérculos anteriores de C3 a C6 e se insere na porção basilar do occipital. Ele realiza flexão da cabeça, contração bilateral, e flexão homolateral da cabeça, contração unilateral. Além dele, nós temos o músculo longo do pescoço. Esse se origina nas faces anteriores de C5 a T3 e tubérculos anteriores de C3 a C5. Insere-se nos tubérculos anteriores de C1, C5 e C6 e nas faces anteriores de C2 a C4. Esses músculos realizam flexão do pescoço, contração bilateral, e flexão homolateral do pescoço, contração unilateral. Temos também o músculo reto anterior da cabeça, que se origina na massa lateral do atlas e se insere na porção basilar do occipital. Esse músculo realiza os mesmos movimentos do músculo longo da cabeça, ou seja, flexão da cabeça e flexão homolateral da cabeça. Por fim, o músculo reto lateral da cabeça. Como vocês podem ver, é um músculo curto e achatado, se origina na superfície superior do processo transverso do atlas e se insere na superfície inferior do processo jugular do osso occipital. Agora nós vamos falar dos músculos paravertebrais. O primeiro deles é o músculo escaleno anterior. Ele se origina nos tubérculos anteriores de C3 a C6 e se insere na primeira costela, no tubérculo escaleno. Esse músculo realiza flexão do pescoço, que é a contração bilateral, e a flexão homolateral do pescoço, quando as costelas estão fixas, que é a contração unilateral. Agora nós vamos falar do músculo escaleno médio. Ele se origina nos tubérculos posteriores de C3 a C7 e se insere na primeira costela, dorsalmente ao sulco da artéria subclávia. A ação dele é flexionar o pescoço lateralmente e elevar a primeira costela. Agora nós vamos falar do músculo escaleno posterior.
ele se origina nos tubérculos posteriores de C5 a C7 e se insere na segunda costela, na face externa. A ação dele é flexionar o pescoço lateralmente e elevar a segunda costela. E agora nós vamos falar do músculo esternocleidomastoide. Esse famoso músculo pode ser facilmente visualizado. Ele possui origem na cabeça external no osso manúbrio, mas também no terço medial da clavícula. Ele se insere no processo mastoide e metade lateral da linha nucal superior. A parte mais divertida está nas ações. O esternocleidomastoide inclina a cabeça para o lado, isto é, flexiona lateralmente e gira a cabeça. Agora nós falaremos dos músculos suboccipitais. O primeiro deles é o músculo reto posterior maior da cabeça. Esse possui origem na espinha do áxis e se insere na linha nucal inferior. Faz parte dos músculos extensores da cabeça. O segundo deles é o músculo reto posterior menor da cabeça. Possui origem no arco posterior do atlas e se insere na linha nucal inferior, também fazendo parte dos músculos extensores da cabeça. Nós temos também o músculo oblíquo superior da cabeça, que é um músculo profundo, curto, posterior e faz parte dos extensores da cabeça. E temos o músculo oblíquo inferior, que é um músculo profundo, curto e posterior e faz também parte dos músculos extensores da cabeça. Agora falaremos dos músculos supraioideus. Para isso, retiramos todos os músculos colocados anteriormente. Falaremos primeiro do músculo genioióideo, que se origina no processo geniano da mandíbula e se insere no corpo do osso ióide. Além desse, temos o músculo estiloioideo, se origina no processo estiloide do temporal e se insere no osso ióideo. Temos também o músculo miloioideo. O músculo miloioideo se origina na linha miloioidea da mandíbula e também se insere no osso ióideo. Por fim, o músculo digástrico. Ele possui um ventre anterior e um ventre posterior. O ventre anterior se origina na fossa digástrica da mandíbula e o posterior se origina na incisura mastoidea. Temos um tendão intermédio ao osso ióideo, também chamado de alça. O músculo digástrico é um importante músculo da deglutição e da fonação. Falaremos agora dos músculos infraioideus. Primeiramente, o esternotireoideo. Ele tem origem na face posterior do manúbrio e inserção na linha oblíqua da lâmina da cartilagem tireoidea. Também temos o tireoióideo, que tem origem na linha oblíqua da cartilagem tireoidea e inserção no corpo e corno maior do osso ióide. O músculo esternoióideo tem origem no manúbrio do esterno e extremidade medial da clavícula e inserção no corpo do osso ióide. Por fim, o músculo omoioideo. Origem na margem superior da escápula, perto da incisura, e a inserção na borda inferior do osso ióide. Agora iremos falar sobre os músculos torácicos, que estão envolvidos nos movimentos de respiração. Primeiro, nós temos os músculos intercostais externos. Eles se inserem na margem inferior da costela acima e se inserem na margem superior da costela abaixo, sendo responsáveis pelo movimento de inspiração forçado. Os próximos são os intercostais internos, que se originam na margem superior da costela abaixo e se inserem na margem inferior da costela acima, realizando a expiração forçada. Veremos agora os músculos serrátil posterior, inferior e o superior. O inferior se origina nos processos espinhosos das vértebras T11 a L2 e se insere da 8ª à 12ª costelas. Sua função é realizar a respiração forçada. O superior, por sua vez, se origina dos processos espinhosos de C3 a C7
e se insere na segunda a quarta costelas, realizando o movimento de inspiração. Existem ainda outros 4 músculos: o intercostal íntimo, os paraesternais, os subcostais e o transverso do tórax. Esses 2 últimos realizam o movimento de expiração forçada. Os subcostais se localizam internamente à caixa torácica, e o transverso vai das margens laterais do externo até as cartilagens costais da segunda à sexta costela. Por último, veremos o diafragma, músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, e é o principal músculo da inspiração. Suas fibras se originam ao redor da circunferência e se inserem medialmente em um centro tendíneo. O diafragma é dividido em 3 partes: a external, que se origina do processo xifoide, a costal, originada a partir da superfície interna da 7ª à 12ª costelas, e a lombar, originada das vértebras lombares por 2 pilares, um direito e outro esquerdo. Esse músculo tem como ação a tração do centro tendíneo para baixo. Este movimento aumenta o volume da cavidade torácica e diminui a pressão no seu interior, à medida que faz exatamente o contrário com a cavidade abdominal. Durante a inspiração, a ação do diafragma é fundamental para que seja gerada uma diferença de pressão capaz de forçar o ar para dentro dos pulmões. Agora falaremos sobre os músculos abdominais. Eles estão organizados em 2 grupos, segundo a região a qual pertencem: os músculos anterolaterais e músculos posteriores do abdômen. Os músculos anterolaterais são o reto do abdômen, que faz a flexão do tronco, comprime o abdômen e auxilia na expiração forçada; o piramidal, que tensiona a linha alba; o oblíquo externo, que comprime o abdômen, flete e rota o tronco para o lado oposto e auxilia na expiração forçada; o oblíquo interno, que comprime, flete e rota o tronco para o mesmo lado e auxilia na expiração forçada; o transverso do abdômen, que contrai e tensiona a parede abdominal. Dentre os músculos posteriores do abdômen, destacamos o quadrado lombar, que flexiona a última costela, ajuda na expiração, realiza a flexão lateral da coluna vertebral lombar e da caixa torácica. É importante falar ainda sobre a linha alba e a linha arqueada. A linha alba é uma linha branca e bastante robusta localizada entre os 2 retos abdominais na linha mediana. É formada pela união das aponeuroses dos músculos oblíquo interno, oblíquo externo e o transverso, com as aponeuroses desses músculos do lado oposto. Ela se estende desde o processo xifoide até a sínfise púbica. A linha arqueada, também conhecida como arcada de Douglas, surge no ponto em que a aponeurose do músculo transverso e a lâmina posterior da aponeurose do músculo oblíquo interno deixam de revestir a face posterior do reto do abdômen. Agora falaremos dos músculos próprios do dorso. Primeiro, o músculo eretor da espinha, que se divide em longuíssimo, o iliocostal e o espinal. Também temos o músculo esplêneo da cabeça, o músculo esplêneo do pescoço, o músculo intertransversário, os músculos levantadores da costela, os músculos interespinais, que se dividem em do lombo, do tórax e do pescoço, os músculos semiespinais, que se dividem em da cabeça, do pescoço e do tórax, os músculos multífidos, que se dividem em do lombo, do tórax e do pescoço, e os músculos rotadores, que se dividem em do tórax e do pescoço. Agora nós iremos falar dos músculos posteriores superficiais. Primeiro, músculo trapézio.
A origem. A parte descendente possui origem no osso occipital, na linha nucal superior e na protuberância occipital externa, e nos processos espinhosos de todas as vértebras cervicais e ligamento nucal. A parte transversa tem a origem nos processos espinhosos de T1 e T4. A parte transversa ascendente possui origem no processo espinhoso de T5 a T12. A inserção. A parte descendente possui origem no terço lateral da clavícula. A parte transversa possui inserção no acrônio e a parte ascendente possui inserção na espinha da escápula. As ações. Parte descendente eleva a escápula e estende a cabeça. A parte transversa traciona a escápula medialmente. A parte ascendente deprime a escápula. Todo o músculo do trapézio faz a fixação da escápula. Agora nós iremos falar do músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal. Esse músculo possui origem nos processos espinhosos de T6 a T12 e lombares, na face tóraco-lombar e um terço posterior da crista ilíaca, nas 3 últimas costelas e frequentemente no ângulo inferior da escápula. Inserção. O músculo latíssimo do dorso possui inserção na crista do tubérculo menor do húmero. Ações. Realiza a extensão, adução, rotação medial do ombro e é ativo na inspiração forçada e na torse. Agora nós iremos falar dos músculos posteriores profundos. O músculo levantador da escápula é o primeiro, possui sua origem nos processos transversos de C1 e de C4. Sua inserção é no ângulo superior da escápula, ou seja, na margem medial. A ação inclina o pescoço para o mesmo lado e eleva a escápula. O músculo romboide menor é o segundo músculo que iremos observar. Ele possui sua origem nos processos espinhosos de C5 e a C7. Sua inserção é na margem medial da escápula, ou seja, acima do nível da espinha da escápula. Realiza junto ao romboide maior a adução e elevação da escápula e pressionam a escápula contra o tórax. O músculo romboide maior possui sua origem nos processos espinhosos de T1 a T4, sua inserção na borda medial da escápula, ou seja, abaixo do nível da espinha da escápula, e a ação é junto ao romboide menor, que faz a adução e eleva a escápula, e também pressiona a escápula contra o tórax.